Olá, irmãos, meus irmãos, amigos, que a paz do Senhor Jesus esteja inundando vossos corações. Prazer estar com vocês outra vez para este momento especial de rápido resumo sobre o tema da lição que vamos estudar no próximo sábado. E vocês sabem que nós estamos saindo daquele momento da criação, já refletimos bastante sobre isso. Bastante não diria, a melhor palavra talvez já refletimos o suficiente para a gente entender que tudo foi criado por Deus, tudo. Seres vivos e seres não vivos. As montanhas, os planetas, tudo foi criado por Deus. E já aprendemos que a criação foi elaborada, foi planejada com uma finalidade. Deus nos criou, embora a Bíblia não seja taxativa em afirmar que a criação foi planejada para prestar culto e adoração ao seu Criador, mas o que se infere, o que se percebe, é que a resposta da criatura, a resposta esperada pelo Criador, é que a criatura lhe preste culto e adoração, veneração. Essa parece que é a síntese da relação entre a criatura e o seu Criador. Nesta oportunidade, nós vamos pensar que a criação, ela tem uma vocação natural. E a vocação natural da criação é a adoração, particularmente da criatura, seres vivos. E, de especial maneira, o ser humano, que tem pensamentos, que tem voz, que tem mente para pensar, para elaborar, para criar, para planejar aquilo que faz. Então, adoração como vocação natural da criatura é a nossa reflexão para o próximo sábado. Pois bem, pensando nesse sentido, veja só, penso que você e todos nós sabemos que tudo quanto é desenvolvido, é criado, tem uma finalidade. E as coisas criadas, elas não geram, por vocação natural, elas não geram outros resultados. Quem inventou, quem descobriu o rádio tinha uma finalidade. Não se esperava e nunca se esperou que o rádio fosse um meio de transporte, por exemplo. O rádio produzisse algum tipo de produto, não é? O rádio foi criado para os ouvintes, as pessoas pudessem ouvir orientações, ouvir outras pessoas através de palavras, de música e por aí vai. Um automóvel, ele foi desenvolvido com uma finalidade. E o que se espera de um automóvel é que ele cumpra a sua finalidade. O automóvel foi planejado para transportar pessoas. E é o mínimo que se espera dele. Ok? Desculpe aí. Então, a criatura foi criada em relação a Deus. O mínimo que se espera é que a criatura preste culto a Deus. Isso é o mínimo que se espera dela. E, claro, o ser humano tem múltiplas funções. O próprio Deus, ao criá-lo, disse isso, diz, olha, o que está nos céus, na terra e etc., você vai administrar, você vai cuidar, você vai orientar. E tudo isso numa palavra resumida, que é dominar. Você vai dominar sobre tudo, quer dizer, você vai administrar tudo isso. Mas a vocação natural em relação ao Criador é o que está no nosso texto de ouro, Salmo 95, verso 6. Vinde, um convite, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Esses gestos, adorar, prostrar, ajoelhar diante, somente se refere à adoração ao Criador. Não fazemos isso com outra finalidade, e nem diante de outras criaturas.
apenas diante do Criador. Essa é a nossa vocação natural. Nós já falamos isso em outro momento, mas para lembrar aqui eu achei oportuno, que qualquer ser humano, qualquer que seja a crença, a linha de crença que um ser humano tem, que um povo tem, adorar está na essência de qualquer povo. No passado, os povos antigos, eles eram agrupados por se identificarem como adoradores de um mesmo Deus. As fronteiras eram observadas de acordo com o lugar onde povos que adorassem o mesmo Deus estavam ali, estivessem ali, congregavam ali. Por quê? Porque o ser humano é voltado para a adoração. Embora muitos, infelizmente, adoram deuses que não são deuses imaginários, mas isso, detalhe a respeito, isso ser importante ou não, mas no nosso assunto aqui é importante a gente saber disso, pensar nisso. O ser humano adora porque é a vocação do ser humano, adorar. Ele faz muitas coisas, trabalha, produz, se reproduz e tudo mais, mas nenhum ser humano abre mão da adoração. De alguma maneira, a algum Deus ele presta culto. Na introdução a gente vai lembrar que a adoração da criatura a seu Criador é parte de sua essência, como a gente já ia dizendo. Adorar é um procedimento que se mistura com a história da existência de tudo quanto foi criado. Até mesmo elementos da natureza respondem com alta e majestosa forma, respondem ao seu Criador, respondendo a Ele, dando a Ele glórias, embora sem palavras. Ao ser humano, entretanto, foi dado voz, ou foi dada voz, faculdades e sentimentos suficientes para manifestar ao seu Criador louvor, elogios, adoração, etc. No Salmo 150, outro dia nós falamos sobre o Salmo 148, quando há uma descrição ali, um convite, um chamado, para que todos, em quaisquer lugares onde estiver alguma coisa da criação ou alguém criado, esse alguém ou essa criação deve prestar culto a Deus. Mas no Salmo 150, nós temos um convite, um desafio até, para que tudo quanto tem fôlego, o Salmo 150 termina assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Quem? O verso primeiro: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. E vai fazer a descrição. Tudo quanto tem fôlego, onde essa criatura se encontrar, deve louvar a Deus. É um chamado, é um despertamento, porque essa é a nossa vocação natural. Na reflexão 1, a gente vai lembrar que geralmente nós confundimos adoração com liturgia. Adorar é a expressão do amor incondicional e imotivado. Ou seja, a criatura não precisa ser motivada para adorar. Ela nasce com esse estímulo. Ela quer adorar e ela vai adorar ao longo da vida alguma divindade. Se ela nunca for doutrinada, se ela nunca for disciplinada numa cultura de adorador, ela vai buscar adorar alguém. Está no genes da pessoa. Na Bíblia, a adoração é identificada pela manifestação de referência e elogio dos crentes ao Deus do céu. A Bíblia fala disso. Mas quando ela fala de outros povos adoram outros deuses, que não o Deus do céu, mas também adoram. Agora, a liturgia é a mera ordem das atividades envolvidas no momento do culto. É o que nós praticamos, não é? A sequência de atos que se faz no momento da adoração. Veja só, para destacar que a adoração não se dá apenas no momento litúrgico. Nós podemos e devemos adorar a Deus em qualquer momento, o tempo todo. Sozinho, viajando, andando, no nosso trabalho em silêncio, com a nossa mente, bendizer a Deus, render graças a Ele, orar a Ele, agradecê-lo. Podemos fazer isso em quaisquer lugares e em quaisquer momentos. Na origem da palavra, liturgia significa trabalho público ou trabalho do povo. E hoje a liturgia lembra cada uma das partes do culto.
quando nós nos reunimos, aqui nós estamos falando em reunião, de novo, reunião. Quando nós vamos adorar reunido, o que é que nós fazemos? Veja o que Paulo fala aos irmãos de Éfeso, no capítulo 5, versos 18, 19 e 20. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo aqui, ele prepara aqui o que ele vai dizer logo em seguida. Quando nós nos ajuntarmos de maneira sóbria, consciente, nós devemos falar entre nós em salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor conjuntamente. E não se esquecer de sempre dar graças a Deus por tudo, e sempre fazer isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Então é isso, o culto é algo sóbrio. Quando nós nos reunimos, Paulo está falando do culto. Irmãos, não confunda bebida, comida, etc. Isso faz parte de uma outra atividade, que a igreja também se reúne para fazer, como a gente lê lá em Atos 2, a partir do verso 42. Mas aqui ele está falando do momento do ajuntamento para a adoração. E na sequência 1, está bem ligada à reflexão 1, a gente abre uma pergunta: como surgiu a liturgia que nós temos hoje, a liturgia da igreja? E a gente vai dizer que a Bíblia não esclarece como deve ser a sequência. Agora, embora a Bíblia não fale da sequência, se primeiro eu canto, se primeiro eu oro, se primeiro eu falo, e se eu primeiro dou testemunho, se eu falo e passo orientações para a igreja, a Bíblia não fala disso, mas ela fala de um conjunto essenciais aqui, e a gente vai nos remeter lá para a carta aos Coríntios, no capítulo 14, e exatamente no capítulo 14, a partir do verso 26, nós temos aí uma sequência de orientações que Paulo dá exatamente visando o bom andamento da liturgia, o bom andamento do programa de culto coletivo que a igreja presta a Deus. E nesta lista nós vamos encontrar cânticos, pregação, orientação, oração e instruções diversas. Agora, o sequenciamento dessas atividades, o tempo em que elas devem durar, a quantidade de vezes desses nossos encontros por semana, etc., nós não vamos encontrar. Como nós falamos aqui do culto, vamos pensar aqui. Geralmente nós nos reunimos aos sábados, porque o dia, a nossa fé é essa. O dia é dedicado para a nossa comunhão com Deus, para esse movimento do povo de Deus, em direção a Deus e juntos, o culto coletivo. Nós nos reunimos no domingo à noite, porque isso é mera convenção, e na quarta-feira à noite. Algumas igrejas, elas se congregam normalmente na terça, na quinta, mas não há nenhuma menção a respeito quantas vezes na semana o culto deve acontecer, qual o tempo de duração do culto e tudo mais. Mas a experiência da prática já demonstrou que, considerando as circunstâncias e a conveniência e a inconveniência, a quantidade de tempo suportável para crianças, jovens e adultos estarem compenetrados numa mesma atividade, então a gente já sabe que o momento da adoração, ele dura um culto normal, ele vai durar aí, não deve durar mais do que 1h30, porque nós vamos perdendo o ganho, não é? Nos sábados nós temos atividades mais dinâmicas, por isso o momento é maior. Ficamos aí em torno de 2h30 para mais, porque nós temos atividades diferenciadas. Atividade de instrução, de orientação, de estudo da palavra, que há uma certa dinâmica nisso, há uma certa movimentação, e isso então nos envolve no tempo. Agora, quando nós paramos para todos estarem atentos a um único evento, que é o culto, então esse momento não deve ultrapassar 1h30. E o que é que nós fazemos nessa 1h30? 1 Coríntios 14, 26. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para edificação. Juntando lá com Efésios capítulo 5, 18 a 20, então é isso. No momento do culto nós cantamos,
falamos da palavra, orientamos, damos instruções aos irmãos, fazemos discurso de instrução e tudo visando o crescimento, a conscientização, o bem-estar dos irmãos. Esta é a nossa prática de nos ajuntarmos para fazer com que a nossa atividade, quando fazemos juntos, no culto, na adoração, na igreja, nós possamos ser beneficiados. Ao mesmo tempo que nós elogiamos ao nosso Pai, nosso Criador, nós também nos beneficiamos. Quando saímos dali, saímos devidamente alimentados, não é? Muito bem, mas aí na reflexão 2 a gente vai lembrar na questão de lugar de adoração. Nós temos aí Jesus falando para a mulher samaritana, que fez uma pergunta para Jesus: onde é o lugar certo para adorar? Em Jerusalém ou em Samaria? E Jesus vai dizer: nem em Jerusalém, nem em Samaria. O povo pode adorar em qualquer lugar, porque Deus é Espírito. E Ele recebe a adoração que os seus filhos lhe prestam quando eles fizerem isso de todo o coração, em qualquer lugar, em qualquer movimento onde eles se encontrarem. É isso da reflexão 2. E na sequência 2, a gente vai verificar que, apesar de a adoração poder ser feita, e deve ser feita em qualquer lugar, circunstância e momento, individualmente ou de forma coletiva, sempre que possível, nós devemos prestar o nosso culto conjuntamente. A congregação, a adoração, sempre que nós ouvimos falar sobre a igreja, nós vamos encontrar reunião, vamos encontrar encontros. No livro dos Atos nós temos vários momentos citados por Lucas em que a igreja, os irmãos se reuniram para adorar, para orar, para cantar, para ouvir a palavra, não é? Várias vezes. Quando Pedro foi solto da prisão, a igreja estava reunida numa casa. Naqueles tempos em que as igrejas ainda não existiam, não é? Eles congregavam nas casas. Então eles estavam lá reunidos. Paulo, quando faz um discurso, aquele em que Eutico caiu das janelas, tomado pelo sono, já na madrugada, quase, eles estavam todos num lugar, reunidos. Esse é o sentido que a gente tem aí, Hebreus capítulo 10, verso 25, e capítulo 12, versos 22 até o 23. Para a gente concluir aí na reflexão 3, que a adoração é a vocação do Criador, da criação, digo, em relação ao seu Criador. E isso não é só nesta vida, não é só agora, neste tempo em que vivemos, mas na eternidade. Profeta Isaías, capítulo 66, a primeira citação que nós temos, diz que lá no novo céu e na nova terra em que o Senhor há de criar para que os salvos ali vivam, de um sábado até outro sábado, de uma lua nova até outra lua nova, toda a carne virá perante mim para me adorar, disse Deus. Então a adoração, nós faremos isso, fomos criados para isso, desenvolvemos isso mesmo a despeito do pecado e vamos continuar nessa prática ainda na eternidade. Isso é lindo, não é? Por quê? Porque nós pertencemos a Deus. O Senhor que nos criou, Ele disse: Jacó, eu te chamei pelo meu nome, eu te escolhi, você é meu. Se nós somos de Deus, nós devemos prestar-lhe culto, prestar-lhe adoração. Não é? Então, que nós possamos manter a nossa vida como adoradores do Senhor. Afinal de contas, o profeta Oséias fecha para nós o nosso assunto dizendo que nós devemos prosseguir, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E esse crescimento no conhecimento, ele se dá nos ajuntamentos, ouvindo, interagindo, participando, adorando. Nós vamos crescendo e nos edificando. Portanto, Deus nos abençoe e nos faça compreender que nós somos suas criaturas e que nós fomos criados para a adoração a Ele. O Senhor nos abençoe. Amém.